Eu digo sempre por onde eu vou. Basta um descuido no cuidado com o vínculo, né? E nós podemos sim perder o amor e entrar dentro de uma seara de ódio, de disputa, mas salvaguardando as situações que são exceções, porque na grande maioria o que nós encontramos são pais e mães desejando o melhor para os seus filhos. Se nós que somos marcados pelo pecado original somos capazes de desejar o bem, muito mais Deus, que é puro amor. Então, quando nós equivocadamente atribuímos a Deus as desgraças humanas, sem perceber que o fazemos, nós estamos negando a sua essência. Não, Deus não quer a desgraça humana. Mas você poderia perguntar, mas então por que o mal acontece? Porque nós o promovemos. Porque nós não somos capazes de barrá-lo. Da mesma forma como você é capaz de promover o bem, e você é capaz disso, você é capaz de promover o mal. Todos nós, por mais santos que sejamos, se a gente não descuida, se a gente descuida, se a gente não presta atenção nas nossas intenções, nós somos sim capazes de promover o mal. É por isso, minha gente, que requer muita honestidade espiritual, intelectual, para que a gente possa sondar profundamente as nossas intenções. E não é sem motivo que a evolução espiritual, o desenvolvimento da vida espiritual, passa pelo autoconhecimento e pela capacidade que nós temos de reconhecer o que em nós ainda é falho. Não que você vá se livrar disso ao longo da vida, não, mas você pode minimizar. À medida que Deus cresce em nós, que nós evoluímos espiritualmente, a bondade vai tomando o espaço. E nós vamos ficando bons naturalmente. É tão interessante perceber isso, quando você encontra uma pessoa de busca espiritual honesta, uma religiosidade bem vivida, sem hipocrisia, porque às vezes a religião esconde muita hipocrisia, né? Ela é perpassada por muita hipocrisia. Mas quando nós somos honestos na nossa experiência religiosa, e essa experiência religiosa se torna vida espiritual, a primeira coisa que a gente percebe é que você vai deixando de ter necessidade do mal. Porque às vezes o mal é uma necessidade em nós, porque nós queremos nos vingar de quem nos machucou. Nós temos necessidade de falar mal por inveja, por despeito. Ainda nesta semana eu estava conversando com uma amiga e eu dizia para ela: olha, enquanto você tiver necessidade de revidar o mal que aquela pessoa fez com você, você não está curada. Quando é que você vai se sentir curada? Quando ficar indiferente àquela pessoa. Ela machucou você, você precisou retirá-la da sua vida, porque às vezes é importante. Há pessoas que você chega à conclusão de que elas não podem participar mais da sua intimidade. Não faz bem a você, não faz bem a ela a convivência. Então não é nenhum problema você, por uma honestidade espiritual e intelectual, retirar aquela pessoa da sua vida. Não é que você vai deixar de gostar dela, não é que você vai desejar o mal, não. Mas quando é que você vai se sentir curada em relação àquela pessoa que você distanciou? Quando você não tiver mais necessidade de falar mal dela. Enquanto você tiver o ímpeto de falar mal daquela pessoa, é porque ela ainda está incomodando você. Você não está suficientemente curada para ficar indiferente ao que aquela pessoa fez a você. Eu tenho uma graça que eu agradeço muito a Deus diariamente. Eu não guardo rancor. Eu sou decidido, é diferente. Eu, por exemplo, se eu chegar... Boa noite, Christian. Obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui. Mais uma vez, chegou de Dubai, numa viagem de férias, mas... eu queria ter as férias que Christian tem, gente. Que vida boa você tem, meu amigo. Você e sua esposa vivem bem. O que eu estava falando? Eu tenho essa vantagem. Digamos que eu tivesse tido no passado um desentendimento com o Christian. Uns 2, 3 anos depois, se alguém me perguntar, eu não sei qual foi o motivo do desentendimento.
Eu não sei se também se é porque eu vivo intensamente e eu tenho muitas experiências todo dia, né? Eu encontro muita gente, vou a muitos lugares, durmo num lugar diferente todo dia, minha rotina é muito dinâmica. Eu não sei se isso contribui, mas eu não tenho facilidade de guardar o mal que o outro me fez. Eu até sei que nós já tivemos um entendimento, no caso não tivemos, né? Se tivéssemos tido, eu me lembraria que tínhamos tido um desentendimento no passado, mas eu não lembro o motivo. Claro, existem relacionamentos porque foram mais dolorosos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Mas porque você não tem necessidade de ficar fazendo memória daquilo, a memória vai esquecendo o motivo do desentendimento. Então manter a pessoa à distância e não recordar mais o que ela fez é absolutamente saudável para a vida espiritual da gente. Viver no influxo da graça é isso. Quando Agostinho dizia que até para eu me sentir arrependido de um pecado, eu preciso estar sob o influxo da graça, é sobre isso que ele está falando. O Espírito Santo vai nos conduzindo, vai purificando a nossa humanidade. Então eu entendo, Deus não é capaz de querer o mal. Eu também não sou capaz, se assim eu quiser. Se para isso eu evoluir. Porque é interessante, minha gente, às vezes nós queremos ser cristãos e continuar com os nossos ódios e rancores como sempre foram. Não pode. A conversão, ela vai justamente mexer naquilo que em nós é mais difícil. E nós não mexemos sozinhos. Se eu acreditar que por mim mesmo eu sou capaz de perdoar alguém, eu estou entrando dentro de algumas heresias cristãs que foram importantes para a gente entender o verdadeiro sentido da graça de Deus. Pelágio, por exemplo, foi um homem que acreditou que ele, por ele mesmo, com os próprios recursos, com a própria força, seria capaz de se salvar com o bem que ele fizesse. Só que Pelágio desconsiderou que para fazer o bem, ele já precisa ter a graça de Deus agindo no coração dele, senão ele não é capaz de fazer. Eu por mim mesmo, sabe qual é a caridade que eu sou capaz de fazer sem o auxílio de Deus? Aquela caridade que depois eu vou querer reconhecimento, como está na moda hoje. A pessoa vai fazer o bem a alguém e leva 3, 4 pessoas filmando. É o que nós nos tornamos hoje. Pode observar. A sociedade que filma, tudo está sendo filmado. Já falei sobre isso aqui. É um desconforto terrível. Às vezes eu desço de um ônibus, tem 4, 5, com aquela cara toda amassada de quem viajou 18 horas. Chego lá, tem 5, 6 pessoas na porta do hotel filmando você, como se você fosse um mico de exposição. As pessoas filmam a caridade que faz. E elas postam isso porque elas acreditam que o bem precisa ser noticiado. Foi Jesus quem disse: o que o seu braço direito faz, o esquerdo não precisa ficar sabendo, não. Quando você faz o bem com necessidade de filmar, postar e mostrar para os outros, você está fazendo a caridade com os seus recursos. Quando você faz a caridade e você não precisa contar a ninguém que o fez, você está fazendo a caridade que Deus moveu o seu coração a fazer. Percebe a diferença? Quando eu faço o bem somente com os recursos humanos, eu preciso publicar e ter reconhecimento dos outros. E se eu não tiver o recurso dos outros, eu fico frustrado. Eu vou ficar olhando o tempo todo quantas visualizações a minha caridade gerou, o quanto de engajamento a minha bondade gerou e o quanto de comentários positivos o meu gesto de amor despertou. Eu estou colhendo o recurso humano. Agora, quando eu não tenho necessidade de contar que fiz, quando eu não tenho necessidade de postar, aí sim, eu estou recolhendo o bem espiritual daquilo. Eu estou crescendo como pessoa. E hoje, o discurso que justifica o excesso de publicação da caridade, inclusive expondo de maneira muito cruel o pobre que recebe,
nós precisamos mostrar que o bem está acontecendo. Eu discordo mesmo. Do ponto de vista cristão, isso não se justifica. O bem vai repercutir por ele mesmo. Eu não preciso fazer propaganda da bondade. A bondade, onde ela acontece, ela gera uma propaganda. Mas não sou eu que tenho que fazer do bem que faço, da caridade que eu realizo. Se eu mostro a caridade que eu estou fazendo, de alguma forma eu estou me expondo frágil do ponto de vista espiritual, porque eu preciso daquilo. Ainda ontem o Gilberto, da Obra de Maria, entrou em contato comigo e falou: nós estamos passando por um momento dificílimo na África. Vocês que acompanham a Canção Nova puderam saber que o Eto, a Luzia e o Gilberto estiveram 15 dias viajando pela África, as regiões mais pobres da África, Moçambique, Cabo Verde, Angola e outros países menores por ali. Nós já cansamos de dizer que as peregrinações que nós realizamos são para ajudar as obras da Obra de Maria e da Canção Nova na África. O meu trabalho social principal é ajudar a Obra de Maria a sustentar essas obras na África. Gostaria de fazer muito mais, mas eu sei que as peregrinações geram bons recursos para a manutenção da África. Nós nunca tivemos coragem de postar isso. É claro que quando o peregrino vem, eu conto para ele: você está ajudando, não eu. Quem viaja está ajudando-nos a ajudar. Eu apenas dou o meu tempo, eu apenas dou o meu trabalho. Aí Gilberto dizia: Padre Fábio, a situação lá está feia. Voltamos a ter fome nos lugares que nós ajudamos. Encontramos pessoas em situações de absoluta vulnerabilidade, porque estão passando fome. Aí é a hora de nós fazermos o quê? A divulgação da necessidade. Você pode saber disso. Você que tem aí a sua mesa farta, que de repente pode contribuir com R$2 por mês, R$5 por mês, R$10 por mês, não sei qual é a sua possibilidade. Porque para Deus não importa se foram 10 centavos ou se foi R$1 milhão, não importa. Ou você acha que Deus fica contabilizando o tanto que a gente dá? Deus vai saber se aquilo que você deu é o que de fato você pode dar. Nós precisamos fazer propaganda da necessidade do bem. Isso sim, isso é cristão. Você usar da sua visibilidade, já que neste tempo há tanta futilidade sendo mostrada. É impressionante como os nossos influenciadores hoje ganham milhões de seguidores por mês, vendendo o tal dos jogos. É um absurdo. O endividamento do brasileiro, chegou-se à conclusão de que pessoas que recebem o Bolsa Família estão gastando com jogos de aposta, porque acreditam que vão multiplicar aquele valor para melhorar a vida. Influenciadores, pessoas sustentadas por você, que ganham audiência com o seu clique, porque nós estamos assim, nós estamos fúteis, dando espaço a pessoas fúteis que enriquecem assustadoramente divulgando o crime. É um crime. Você expor uma pessoa vulnerável a um jogo que pode arrancar dela o que ela não tem, é no mínimo antiético. Mas é permitido. Mas nem tudo que é permitido nos convém. É assim. Nós estamos na época dos influenciadores. Influenciam o quê? Positivamente? Negativamente? Nesta semana eu fiz um post, se você quiser, inclusive me seguir no Instagram, tem como colocar aqui, Bia, na legenda? PE Fábio de Melo com L só, porque muita gente segue os perfis falsos. Este é o meu oficial. PE Fábio de Melo com L só, lá no Instagram. Eu postei lá. Em que mundo você vive? O mundo está fútil, muito fútil. Mas sabe por que ele está fútil? Porque nós estamos permitindo que ele entre dentro de nós. Aí nós o percebemos fútil. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente interessante falando. Tem muita gente interessante dando palestras na internet. Tem muita gente interessante fazendo reflexões pertinentes, levantando questões sérias. Só que nós não seguimos essas pessoas.
Nós seguimos a influenciadora tal, que vende maquiagem, que ensina a pentear o cabelo, que mostra todas as viagens que faz, que conta uma mentira o tempo todo para parecer interessante, porque nós sabemos que rede social é isso. É um verniz o tempo todo sendo colocado. E aí nós seguimos essas pessoas, dando engajamentos a elas, quando na verdade aquilo que de fato poderia acrescentar à nossa vida nós nem vemos, porque o algoritmo não vai entregar a você aquilo que você não procura. Se você postar para ver, ou colocar para ver, não estou dizendo que você não possa ver isso, minha gente, um tutorial de maquiagem, isso. O que eu estou dizendo é que a nossa vida não pode ser só isso. Nós precisamos qualificar o que a gente vê. Aí eu dizia lá no post, o mundo é aquele que você vê, é aquele que você escolhe sentir, é aquele que você escolhe ouvir, aquele que você escolhe prestar atenção. Há muitas coisas boas acontecendo, você presta atenção? Claro que a maioria não presta, porque nós estamos prestando atenção nos influenciadores fúteis, dançando suas dancinhas idiotizadas, porque é impressionante como isso hoje tomou conta de nós. É impressionante como pessoas estão se sujeitando a viver um processo degradante que infantiliza. Sim, ou você acha que as redes sociais estão promovendo o quê? Na sua grande maioria, promovem a infantilização eterna dos seus filhos, porque eles passam o dia inteiro aprendendo a última dancinha do TikTok. Sim, é isso que o mundo se tornou. Infelizmente, é isso que o mundo está se tornando. Porque a futilidade chega, nós damos visibilidade a ela, ela cresce. Rede social funciona assim. Se você tem o hábito de entrar num perfil católico que você gosta, todo santo dia para ver o que aconteceu lá, o algoritmo vai entregá-lo para você. Se você visualizar lá os últimos vídeos, os últimos posts de um perfil cristão, é claro que o algoritmo vai entender que aquele assunto interessa a você. Agora, se você vai ver futilidade o tempo todo, o algoritmo não vai entregar outra coisa para você. Inclusive, é uma boa forma de você pensar. Em que mundo você está vivendo? É só você prestar atenção no que o algoritmo está entregando. Porque o algoritmo, gente, das redes sociais, tem uma inteligência. Ele escuta o que você fala. Dá-nos uma impressão até que ele escuta o que a gente pensa. Ele vai entregar a você aquilo que ele sabe que você busca. Então, cuidado. Aquilo que você está buscando é o mundo em que você está vivendo. Aquilo que hoje você buscou nas suas redes sociais é o mundo em que você escolheu viver. Escolha um mundo melhor. Escolha um mundo que eleve o seu coração. Escolha um mundo que eleve a sua alma. Você merece. Se você viu notícias ruins o dia inteiro, é claro que você vai dormir mal. Se você viu notícias de guerra o dia inteiro, é claro que você vai dormir mal. Agora, se você buscou espiritualidade, se você buscou coisas engraçadas, bom humor, se você buscou coisas bonitas, gente cantando bonito, está cheio. Rede social está cheia de gente cantando bonito. Entra lá no perfil da Marina Aquino, uma menina que eu apresentei. Quando eu descobri o perfil dela, ela tinha 30 e poucos mil seguidores. Hoje eu tenho a graça de dizer que ela tem quase 2 milhões. Ou se já não tem 2 milhões. Porque eu apresentei a Marina num post. Da noite para o dia ela ganhou 200 mil seguidores. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. É uma delícia ouvir aquela menina cantando. Sua alma precisa disso. Tem tanta gente bonita fazendo coisas bonitas na rede social. Gente bonita, não estou falando fisicamente não, viu? Bonita de alma. É a beleza que nos interessa. Busque coisas boas. Busque viver num mundo melhor. Você merece. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida.
Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.